pessoal do canal de Radiologia. Hoje a gente vai estudar síndrome de Budd-Chiari. Eu vou apresentar dois casos e a gente vai dar ênfase às fases de evolução da doença. Nem sempre ela se apresenta de uma forma similar, dependendo do momento evolutivo da síndrome de Budd-Chiari, ok? Então, antes de nós entrarmos nos casos, eu queria definir algumas situações com vocês, otimizando e destacando principalmente os aspectos de imagem das diferentes fases evolutivas do Budd-Chiari. Então, o Budd-Chiari é definido como uma síndrome determinada pela obstrução do retorno venoso hepático. A principal causa disparada é a trombose das veias hepáticas principais, direita, média e esquerda. Existem algumas outras situações que apresentam-se de forma similar ao Budd-Chiari, né? Então, dentro do contexto da síndrome de Budd-Chiari. Então, obstruções da veia cava superiormente ao fígado, obstruções cardíacas como pericardite constrictiva, eventualmente webs, né, membranas na cava suprahepática, obstrução da cava intrahepática ao nível do deságue das veias hepáticas e até mesmo obstrução das veias hepáticas, não necessariamente das três principais. Você pode ter síndrome de Budd-Chiari relativamente localizada regional. Tá? Sob o ponto de vista de fase, isso que vai ser o destaque que a gente vai falar sobre essa apresentação, eles se dividem em uma fase mais aguda, numa fase subaguda e crônica. Às vezes há superposição dessas fases, mas é importante a gente saber características de cada uma delas para permitir que a gente possa fazer o diagnóstico dessa entidade, independente da fase evolutiva que ela esteja. Na fase inicial do Budd-Chiari, ele se manifesta com dor abdominal, hepatomegalia, ascite e falha de enchimento vascular. É a fase aguda da doença. Esse paciente pode chegar via emergência com quadro de dor abdominal, até simular um abdômen agudo significativo, tá? E a apresentação mais comum é a concomitância desses achados, de dor, hepatomegalia, ascite e a falha de enchimento no exame de imagem. Na fase subaguda, começa a ter hipertrofia, principalmente o lobo caudado ele é relativamente preservado, ele está ao redor da cava, então ele permite o retorno venoso por colaterais de uma forma diferenciada em relação ao restante do fígado, e ele começa a vicariar, porque ele sofre menos com obstrução do fluxo venoso. O realce do parênquima hepático fica heterogêneo, aspecto descrito como em mosaico, e pode começar a aparecer as chamadas hiperplasias nodulares regenerativas, que são nódulos de regeneração do parênquima hepático, uma forma que o fígado se reorganiza sobre esse novo sistema vascular com obstrução do retorno venoso hepático. Ele fica possivelmente mais arterializado e eventualmente até o retorno venoso que é promovido pelo fígado se dá pela própria veia porta, eventualmente até no fluxo reverso. Então, a única vascularização desse fígado passa a ser artéria hepática, e isso pode determinar formações nodulares, chamadas de hiperplasias nodulares regenerativas. Não são alterações neoplásicas, são alterações regenerativas do parênquima hepático, mediante o novo sistema pressório. A hiperplasia nodular regenerativa é importante a gente saiba dela, porque ela pode fazer diagnóstico diferencial com lesões mais preocupantes. Imagina o paciente que começa a ter alterações morfológicas do parênquima, simulando até uma hepatopatia crônica, começa a ter lesões de comportamento hipervascular. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, com carcinoma hepatocelular. Tá? Apesar da probabilidade de carcinoma hepatocelular ser baixa nos pacientes com síndrome de Budd-Chiari, ele pode ocorrer. Então, a hipervascularização ela não é acompanhada de lavagem em fase portal e tardia. E isso gera uma tranquilidade significativa para a gente bancar esse diagnóstico, ao invés de pensar no carcinoma hepatocelular. Além disso, é comum já iniciar nessa fase subaguda a presença de colaterais. Nada mais é do que uma modificação do sistema vascular hepático na tentativa de recrutar vasos que permitem a facilidade de você promover o retorno venoso. Então, vou mostrar como a gente vai identificar esses vasos colaterais no parênquima hepático e ao redor do fígado. Por fim, a gente tem a fase crônica, tá? Então, pode ter ainda hiperplasia nodular regenerativa, mas o que marca ela é um aspecto de hepatopatia crônica, Então, esse parênquima hepático ele fica com contorno irregular, há uma atrofia, principalmente da periferia do fígado, há uma vicariância e hipertrofia das porções centrais. Entendam como porções centrais a região mais central próxima à tríade portal e principalmente o lobo caudado. Ok? Então vamos iniciar vendo o caso. Eu vou trazer dois casos para vocês, depois eu vou me reportar em alguns arquivos que eu tenho da minha literatura para a gente sedimentar as informações das fases aguda, subaguda e crônica do Budd-Chiari. Então o primeiro caso é paciente de 25 anos, uma tomografia computadorizada,
Então, nesse primeiro caso, é um caso de uma apresentação mais aguda de doença, a paciente chega ao serviço de emergência, tanto é que foi feito um estudo apenas em fase portal, tá? Repara, o baço já tem um certo grau, uma leve esplenomegalia, mas é uma impregnação homogênea, né? Tá fugindo de fase arterial, o fígado está de volume aumentado, a impregnação um pouco heterogênea do parênquima hepático, mas que chama a atenção é uma hepatomegalia. A gente observa a presença já de uma ascite perihepática, e se a gente observar aqui, a gente consegue identificar apenas um vaso e de calibre bem fino, que era a veia hepática esquerda, veia hepática média e veia hepática direita, que poderiam desaguar mais ou menos nessa topografia, né? Geralmente a veia hepática média ela tem deságua junto com a veia hepática esquerda, não são observadas. Esse paciente ainda não tem, né, hiperplasia anular regenerativa, ainda não tem uma hipertrofia do lobo caudado, o lobo caudado é pequeno, o fígado globalmente está aumentado, um padrão de impregnação levemente heterogêneo, não desenvolveu ainda a circulação colateral, padrão de hipertensão porta, tá? E foi feito o diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari em fase aguda nessa situação. O segundo caso que eu vou mostrar para vocês, então vou mostrar para vocês a fase portal desse exame. Reparem que aqui eu já consigo ver colaterais, tá? Então colaterais venosas, e vamos botar aqui junto à fase arterial, porque ela é importante para a gente fazer o raciocínio diagnóstico diferencial com o carcinoma hepatocelular, que eu tanto estou gerando importância nesse diferencial da hiperplasia anular regenerativa. Então a gente tem a fase arterial aqui, ó, e aqui a fase portal, tá? Vamos botar as fases uma do lado da outra, vou tentar sincar ela, botar elas duas correndo juntas, tá? Para a gente observar. Então, repara, gente, a gente tem uma série de lesões hipervasculares. Repara que elas mantêm a vascularização em fase portal, ou seja, não há lavagem. Depois eu vou correr rapidamente a fase tardia para demonstrar para vocês que não tem lavagem. Mas chama atenção, além da esplenomegalia, agora a gente já observa colaterais, as imagens nodulares hipervasculares. Não consigo ver as estruturas vasculares venosas hepáticas e o fígado continua de volume aumentado. Repara, ó, que eu já começo a ter colaterais, são colaterais de hipertensão portal, e também são colaterais que podem representar formas de retorno venoso hepático, tá? Então você tem colaterais tanto intrahepáticos, eu vou mostrar um casinho do meu arquivo que demonstra como a gente faz o diagnóstico e como a gente suspeita que são colaterais relacionados à obstrução do fluxo venoso hepático, tá? Mas no caso aqui o que a gente tem muito mais é colateral porte sistêmico, possivelmente por um sistema de hipertensão portal secundário à obstrução do fluxo venoso. Então, chamando a atenção aqui, ó, eu não tenho ascite, eu tenho uma hepatomegalia sem prevalência de hipertrofia de região central, de lobo caudado, mas eu tenho o fígado nitidamente heterogêneo, com formações nodulares hipervasculares em fase arterial e portal. Vou trazer aqui a fase tardia para mostrar para vocês que esses nódulos eles não lavam, tá? Então aqui, ó, a gente continua aqui com o fígado de impregnação heterogênea, só que onde tem hipervascularização nodular, não há correspondência de lavagem em fase tardia, tá? Então, ó, o nódulo hipervascular continua hipervascular, ele não lava mais do que o parente. Então, eu não tenho critério para lavagem, para washout. E isso daí me gera uma segurança muito grande para bancar que não há carcinoma hepatocelular na minha amostra, ok? Tá? Então, essa é a fase, digamos assim, subaguda do processo de síndrome de Budd-Chiari. Bom, agora eu vou mostrar para vocês 3 casos rapidamente do meu arquivo sobre essas diferentes fases do Budd-Chiari. Esse foi um paciente que chegou para emergência, uma hepatomegalia. Isso é um estudo pós-contraste, a fase tardia, plano coronal. Repara que as veias hepáticas não se opacificam pelo meio de contraste venoso, nem elas, nem as tributárias dela. Era uma fase bem aguda. A gente fez um estudo meio que angiográfico, né, numa fase mais tardia. Repara que eu tenho o sistema porta, eu tenho o sistema arterial, eu tenho a própria veia cava opacificada, né, comprimida pela hepatomegalia, mas as veias hepáticas eu não consigo identificar. Ó, as veias hepáticas não identificadas, tá? Reformatadas aqui, ó, elas sem impregnação. Ok? Quando a gente observa na fase arterial, além disso tudo, tinha ascite. Então aqui eu tenho a combinação de um fígado aumentado, eu tenho somatório de ascite, a ausência de impregnação pelo meio de contraste venoso e a caracterização de padrão clínico, né, de dor abdominal, paciente chegando via emergência. Segunda apresentação que eu vou mostrar para vocês é esse caso aqui, ó, onde a gente observa a hiperplasia nodular regenerativa. Essa é uma fase um pouco mais avançada. Então, olha só, é uma fase
sem contraste, uma fase arterial e uma fase portal. Repare que o padrão de impregnação da fase arterial quase que se mantém para a fase portal. Tá? Um outro dado também interessante são essas estruturas vasculares centrais aqui, a minha hiperplasia anular regenerativa. Geralmente isso aqui é um ramo portal, que ele pode até fazer fluxo hepatofugal e permitir o retorno venoso do paciente. Com isso, só entra sangue no parênquima hepático através da artéria hepática, e com isso há uma ideia de hipervascularização de todo o parênquima hepático que a hiperplasia anular regenerativa traz para a gente. Tá? Lembrando que esses nódulos eles podem ser discretamente hiperintensos na ponderação T1, tá? E são geralmente isointensos ou sinal muito próximo ao do parênquima hepático na ponderação T2, ou discretamente hiper a discretamente hipo, tá? Mas a tendência é que eles tenham isosinal na ponderação T2, tá? E por fim, eu vou mostrar a fase mais tardia, tá? Na fase mais tardia, esse sim, agora a gente vai ter uma ideia da atrofia da periferia do fígado. Olha uma ideia de atrofia da periferia do fígado e olha uma ideia de hipertrofia da região central. Olha como o lobo caudado, em especial, ele está crescido, tá? Quando a gente observa esse fígado lá em cima, ó, repara que eu não tenho a visualização de estruturas vasculares drenando para esse meu parênquima hepático, seja uma trombose antiga. Eu não tenho a falha de enchimento. Eu tenho até meio artrésico o trajeto, que seriam as veias hepáticas. Uma impregnação discreta e atrofia da periferia e uma vicariância mais da região central. Central, entendam, lobo caudado, e o parênquima hepático próximo à região da tríade portal, ok? Por fim, o que estava devendo para vocês são as colaterais, tá? Então, as colaterais são estruturas vasculares intrahepáticas que promovem o retorno venoso de um lado para o outro. Ou seja, se eu tenho uma via hepática que permite algum grau de perfusão, eu vou direcionar o fluxo hepático para aquela veia hepática. E com isso eu começo a fazer veias intrahepáticas curvilíneas em C, virguliformes em U, que habitualmente não são usuais. Geralmente as estruturas vasculares que você observa no parênquima hepático, elas são observadas ou de topo, ou você pega longitudinalmente o eixo dela, ou de forma oblíqua. Ela curvilínea sugere colateral intrahepática. A principal etiologia disso aí é síndrome de Budd-Chiari, na tentativa de jogar o fluxo vascular de retorno venoso para um sistema de retorno venoso que esteja mais pérvio ou menos obstruído, ok? Tá? Então a gente viu aqui as 3 fases da síndrome de Budd-Chiari. Fase inicial com dor abdominal, paciente chegando pela via emergência, hepatomegalia, ascite, e eu identifico a falha de enchimento da minha estrutura vascular, tá? Então se é veia hepática, se é veia cava inferior, tá? Se são ambas, são ambas. Na fase intermediária, eu começo a apresentar hiperplasia anular regenerativa, que se manifesta por nódulos hipervasculares, um padrão heterogêneo de impregnação do fígado, não há lavagem em fase portal e tardia. Esse é o grande diferencial que a gente faz com um carcinoma hepatocelular. E por fim, a fase tardia, onde você tem uma atrofia da periferia com hipoperfusão da periferia, tá? E a hipertrofia de região central. Associado a isso, você pode ter alterações vasculares de colaterais extra e principalmente intrahepáticas, que se manifestam por vasos de morfologia em C, em U, em vírgula, curvilínea, diferentemente do padrão usual das estruturas vasculares no interior do fígado, que são analisadas pelos métodos seccionais como estruturas vistas de topo, alongadas longitudinalmente ou cortadas de forma oblíqua. Ok, gente? Então, voltando ao caso, basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês, né? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.